E eu tento sempre perceber qual é que é a motivação. Porque uma pessoa em 5 minutos numa visita não vai dizer qual é o problema que ela tem. O que é que a assistência à exposição tem de brilhante? Que é, primeiro, cash flow, ou seja, os ciclos de venda são muito curtos comparativamente a um fixo and flip. Trabalhava no Milênio, na área de engenharia informática. Estive lá durante 5 anos, quando saí da faculdade. E andava a ler livros. E pensei, epá, isto aqui no livro diz que compra e venda é fácil. O Gil não falava só "Pá, investir em imobiliário", não. Nós queríamos montar uma máquina, queríamos ter uma estrutura, queríamos ter uma empresa. Olha, falei com amigos e disseram que eu estou a vender muito barato. De repente é o escadote mais valioso do mundo. Já Exato. pensaste É. nisto? Exato. Valeu Olha, a se pena. me arranjares um escadote desses, eu quero comprar 4. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Lei do 1%, uma rubrica dos podcasts PIA, aquela rubrica onde nós tentamos trazer convidados que vos acrescentam 1% a cada episódio. Já sabem que eu e o Cláudio estamos aqui só para fazer perguntas e pouco mais. Quem interessa é quem nós convidamos e temos tido a sorte de ter muita gente interessante a aceitar sentar-se aqui à nossa mesa e desta vez não temos pessoas menos interessantes. Muito pelo contrário, vocês têm crescido como gente grande. Edu e Gilmar, obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado. Temos aqui a equipa da Lúvio, ou parte da equipa, porque vocês já estão a fazer crescer a Lúvio. E hoje nesta conversa vamos explorar aquilo que não é o clichê. A malta tem facilidade em perceber quem é a Lúvio, qual é que é o vosso background. E eu ia começar exatamente por aí, porque eu não sabia até há pouco tempo o teu background sabia, o teu Gilmar eu não fazia a menor ideia. Portanto, tu és engenheiro. E tu és músico, né? Eu acho que não se deixa de ser músico. Nunca se deixa de ser músico. Nunca se deixa de ser. E é muito interessante, porque eu acho que devíamos começar por aqui. Perceber que tu eras engenheiro na área de cibersegurança, Exatamente. correto? Tu eras músico, foste ao Rock in Rio, não és músico tipo, sei lá, aquele primo que cantou uma vez na festa da aldeia para 300 pessoas? Também fui. Começaste também aí, fui. começaste aí. Mas bolas, chegaste ao Rock in Rio, pá, tens algumas músicas bastante conhecidas, fizeste um ótimo trabalho enquanto músico, de repente já contaste a história de das por ti em Miami a viver aquilo que se presume ser a vida de sonho de muitos músicos no início de carreira. O Gilmar, imagino, não estavas a ganhar mal, não é? Para engenheiro de cibersegurança. Exatamente. O que é que esta malta pensa? Bem, só se deixarmos tudo e formos para o imobiliário. Ou seja, como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Gil, queres começar com a tua Bora história? lá, bora lá. Então eu estava a trabalhar trabalhava no Milênio, na área de engenharia informática. Estive lá durante 5 anos, quando saí da faculdade, e andava a ler livros. E pensei, epá, isto aqui no livro diz que compra e venda é fácil. É só visitar o imóvel, fazer uma proposta e siga. Para alguém que trabalhava em cibersegurança no Nada a Milénio. ver. Muito fácil, Não. parecia. Então, depois conheci o Edu, no meio disso tudo conheci o Edu, fazia visitas na hora do almoço e mandava as propostas no final do dia. E depois fizemos o primeiro negócio, a primeira cedência, e eu pensei, epá, o Edu, ganhámos aqui 10 mil euros, pá, mais 10 e já é o meu ordenado do ano todo. E eu, epá, vamos testar aqui mais 1 ou 2 meses, se isto correr bem, vou-me despedir. E ele, Gil, não fazes isso, tu és maluco, e não sei o quê. Yeah. Depois correu bem e eu cheguei lá no trabalho, pessoal, pá, 2 meses e foi 1 ano de trabalho, tchau. E o pessoal, epá, tu és maluco, Gil, isto não... Agora os preços estão a subir, mas vão cair, Sim. não faças isso. E eu, não. Vocês é que estão malucos, eu vou-me embora. E foi aí que a gente começou a trabalhar. Isso foi há junto quanto com a tempo? gente. Foi em 2023, foi depois de haver o evento do João, Aquele do Casino de Estoril? É, do Casino de Estoril. Nós não fomos, tivemos um casamento Yeah. nesse Era um dia. casamento amigo nosso. 29 de julho. Mas esse evento foi revolucionador Pois para foi. muita gente. pois foi. Eu cheguei ao evento e falei com uma pessoa que disse, olha, eu estou a fazer tipo 3 visitas por dia, 4 visitas por dia. Eu, o quê? Eu estou a fazer uma visita por semana, uma visita por mês. E eu, esse gajo fecha 4 negócios por mês. Não, é mentira. Ele está a me enganar. Só pode. Depois comecei a fazer visitas. Aquilo foi mais ou menos em agosto. Em novembro despedi-me logo do trabalho. Boa. Mas quem te disse isso foi alguém nos corredores, não foi Sim, ninguém em não, palco. alguém dos corredores estava a me dizer, olha, eu Isso- faço isso 3 é importante. visitas, 4 propostas. E eu, É. uau. Porque há muita malta que vai aos eventos e não partilha, não troca ideias, não interage.
E está a perder a melhor parte dos eventos. Exato. Eu acho que o palco está lá só para entreter um bocado. É como ir a um jantar e está lá aquela banda a tocar, a tocar. mas está só para entreter. Mas É. foi Ok, aquele choque. Pai, afinal Afinal está aqui alguma coisa. está aqui alguma coisa. Mas Não voltando um foi assim há bocadinho tanto tempo. atrás, que eu vi umas fotografias tuas num evento onde estiveste a palestrar. Então já foste atleta. O que Foi. é que tu fazias? Fui atleta de Muay Thai, isto enquanto estava na faculdade e até chegar à faculdade. Durante 10 anos fui atleta de Muay Thai. Treinava de Ok. manhã, fazia para a escola, treinava à noite. Então fiz cerca de 30 combates profissionais já. Fiz Ok. combates profissionais. Pá, foi bem, depois lesionei-me e pá, já chega. Ok. Mas deu-me aquela resiliência. Ok. Mas Começaste muito novo no Muay Thai? Comecei com 15 anos, mais ou Ok. menos. até já foi tarde, né? Sim, para começar um exato, desporto. exato. Mas alguma vez Comecei- estiveste perto ou ambicionaste, por exemplo, Jogos Olímpicos? Não, olha, fui ao Mundial com a seleção portuguesa, à Tailândia. Boa. Yeah, fui representar a seleção portuguesa também. Levei uma porrada. Saí de lá do género. Foste lá nunca à porrada mais. só. O que é que eu vim cá fazer? Estamos em cima do ringue e a pensar: o que é que eu estou aqui a fazer? Eu podia estar com os meus amigos, podia estar num café. O que é que Eu estou aqui a era fazer? incapaz, incapaz. Nós temos um funcionário que ele pratica MMA. Sim. MMA. É. Ele a descrever. Exato. Tu és maluco, É. meu. Até eu às É. vezes vou descer escadas e tenho medo de torcer um pé. Tu és doido. Eu acho que Sério. todos os atletas sentem o mesmo. Quando estão a subir ao ringue, estão ali a subir a ouvir a música Sim, e pensam: sim. o que é que eu estou aqui a fazer? todos dizem o mesmo: o que é que eu estou aqui a fazer? Eu podia estar a fazer outra coisa qualquer. Mas porquê que continuas? E depois chegas em cima do ringue, ouves o ping e tum. Ok. E começa logo a E deve adrenalina ser passa e uma começa- emoção Yeah, e depois incrível. começas a- Acho que a adrenalina naquele momento, porque estás ali, né, tu não podes fugir, né? Não. Tens as regras à tua volta e tens um combate, estiveste a treinar para ganhar. Exato. Yeah. Olha, Então, e há alguma coisa que tu tenhas tirado do Muay Thai que apliques hoje? Algum tipo de ensinamento? Olha, Normalmente as coisas estão eu conectadas. tive uma. A primeira fase dos treinos e dos combates foi: comecei a treinar. Foi por acaso que fui treinar com amigos, era o pior de todos. Mas continuei a treinar só para poder correr. Não corria nada e era tipo: olha, vou treinar, depois vou fazer uma corridinha que era para correr 5 km, era o meu objetivo. E comecei a continuar a treinar, a treinar, a treinar. Então, os primeiros 5 combates perdi. Os primeiros 5 combates. E era sempre parecido, estava a ganhar o combate e depois perdia no final. E dizia sempre assim: opa, estou a treinar 3 vezes por semana. Pá, se calhar tenho agora, em vez de treinar 3 vezes, vou correr. Só de manhã e treino à tarde. Perdia novamente. E dizia: epá, agora tenho que treinar 4 vezes por semana. Perdia novamente. Epá, agora tenho que começar a comer bem. Acho que vai fazer diferença. Perdia novamente. Depois, a quinta vez, parece que encontrei o clique. Treino todos os dias, como bem, durmo bem. Depois tive tipo 3 anos sem perder. Depois que descobri a fórmula. Top. E nos negócios é igual. Para nós fazemos uma proposta recusada. Vamos ajustar aqui. Outra proposta recusada. Ajustar aqui. Começamos a ajustar a máquina. Até É. encontrarmos o ponto. Pum. E agora é carga em cima daquele ponto. Tum, Sim, tum, sim. tum, 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 e Boa, não boa, falha. boa. Então é uma das coisas que eu aprendi que o desporto me trouxe foi isso. Ajusta. Vais perder, aprende e ajusta. Aprende e ajusta. Aprende e ajusta. Estás sempre em crescimento. Aprende e ajusta. Uhum. Depois parece que encontras um boss novo, perdes. Que agora tenho que aprender o que é que eu vou aprender com este gajo. E agora ajustas novamente e... Boa. Sim. e É tal e qual, ou seja, 3 treinos, porrada para cima, 3 Exatamente. propostas, porrada para cima, 4 treinos, Exatamente. porrada para cima, mas Exatamente. quando chegavas à quinta proposta o negócio já se fazia. Exato. Ok, está aqui alguma coisa. E é uma nota muito importante que disseste, que é, ok, quando eu encontrei aquilo que eu queria, ou que estava a resultar, porrada para cima. Exato. Isso é muito importante, porque há muitos empreendedores e empresários que estão sempre à procura da próxima coisa. E às vezes tem ali uma coisa que funciona muito bem e simplesmente continuam à procura do próximo shiny object, alguma coisa que lhes traga talvez às vezes é abril ou o que seja, mas tem alguma coisa que funciona e não metem carga E para não metem cima. carga para E cima. há muitos negócios que é mesmo uma questão de continuidade e de escala e de volume, porque o Federer tem uma ótima explicação sobre isso. O Federer, que é um dos maiores nomes de sempre do ténis, explica que no global da carreira dele, ele ganhou só, eu não quero mentir, ou 56% ou 58% dos pontos. Portanto, repara, Incrível. se um dos melhores da história de sempre do ténis, para muitos o melhor de Sim. sempre, só ganhou 58%, Exato. significa que terá perdido 42%. E isso é uma coisa Incrível. é óbvio que não funciona assim em todo. Por exemplo, Uhum. um médico convém que não olhe Não- desta não- forma, não- que é Pois. vai só parar. É bom que não, mas para quem fecha negócios, efetivamente deve ser assim. É um bocado. Se vais recrutar, convém que não penses, bem, vou contratar imensa gente, hei de acertar em alguns, não é esse o Sim. objetivo. Mas no imobiliário acho que é exatamente isso.
É tentar. Boa. Muito bem. Edu, e tu, na música? Olha, na música, bem, também já fui o músico da aldeia, também fiz esses concertos. Eu comecei, na altura, na minha terra, Beja, tocava guitarra com os meus amigos e tal, aquilo começou a crescer um bocadinho a paixão. Depois, aos 17 anos, ia para a universidade fazer um percurso, diria, normal, e tive um amigo meu que disse, olha, bora, mas é o X Factor. E eu, ei pá, agora estar ali filas e coisas. Mas fomos, aquilo correu bem. Eu acabei por entrar numa banda lá no Fator X e ficámos em 5º lugar. Claro que a universidade ficou de lado. Obviamente. Aí depois, a partir daí foi um percurso natural de gostar de música, aprender a compor, conhecer pessoas. Depois comecei a produzir artistas cá em Portugal, tipo Fernando Daniel, Bárbara Tinoco, Virgul, Anselmo Ralph, algumas coisas. É bom. Foi giro. Tu tens uma música aos centenas de milhares ou com milhões de visualizações. Minhas mesmo. Sim. Sim, tenho. Ou seja, que eu depois Tens fui... algumas, 3 ou 4 bem conhecidas. Há uma particularmente conhecida. Passava na rádio e tudo. Produzidas por mim, há muitas que a malta sabe que é o Exato. artista, mas depois quem não é do meio não vê quem é que é o produtor, o compositor. Mas o que é que tu fazias quando dizes produção, para nós leigos, passa um bocadinho ao lado. A produção é o quê? Escrever a letra, produzir a harmonia musical, as métricas, tudo isso? Hoje em dia, antigamente o produtor o produtor chegava ao estúdio, tipo Quincy Jones, que produzia para o Michael Jackson. Certo. O gajo chegava lá, tinha os músicos todos a tocar e o gajo era quase que maestro. Olha, faz mais assim, faz mais assado. Hoje em dia o produtor já faz muito mais, que é compõe, escreve a letra, toca os acordes, depois faz os beats lá no computador. Portanto, eu fazia desde o processo todo, desde o início da ideia até à conclusão. Então, praticamente. no fundo, os músicos com quem trabalhavas eram só os intérpretes da música que tu criaste. Exatamente. Depois Bom. dependia havia músicos que davam mais input, outros que gostavam mais de não, faz tu, Edu, e deixa-me guiar aqui na sessão para... Extraordinário. Sim, foi giro. E já não fazes nada do género? Hoje em dia sou só consumidor. Passei de produtor a consumidor. Não, Mas tens aquele bichinho de estar a ouvir e a pensar, isto tinha ficado melhor assim. por acaso não. Desliguei Não? mesmo esse chip, porque isso às vezes dava-me OCD, que é estou a ouvir uma música e estou a estudá-la. Uhum. E só estou a Exato. pensar na música, nem estou a pensar no que estou a fazer. Exato. Por exemplo, estava no ginásio, isso me acontecia muito, que é, ia para o ginásio e ouvia música. Estava em maluco. não treinava, porque estava uma música e eu, caralho, grande ideia, meu. Punha no bloco de notas, chegava ao estúdio e fazia. E até o treino desaparecia. Exato. Hoje em dia já não, hoje em dia já consigo ouvir sem estar a pensar na melodia, nos acordes, na letra. Consegui Boa. desligar esse É chip. engraçado. E até abordando este tópico, que é um tópico um bocadinho diferente que temos aqui, Uhum. no ponto de vista musical, numa era sem ChatGPT, como é que tu criavas uma música? Qual é que era o processo para criar uma música do zero? Ok. Tens duas formas normalmente. Também há fórmulas, como o Gil estava a dizer. Sim, drogas pesadas? Eu não fui dessa era, mas Era só tens drogas leves. essa fórmula também. Tens essa fórmula, mas normalmente a malta ou gosta de começar pelo ritmo, ou seja, uma batida, ou então para a harmonia, pelos acordes. A sério? Sim. E depois, a nível de letra, faz uma melodia sem letra e depois encaixa-se a letra na melodia. Sério? Exatamente. Incrível. Nunca é ao contrário. Nunca Sempre escreves pensei primeiro que a fosse letra. ao contrário. Exato, exato. Os grandes da música portuguesa mais antigos, tipo Paulo Gonzo, Foi veloso. Rui Veloso, O Rui Pedro Veloso Brunhosa. São poetas, praticamente. Poetas. Então, primeiro escrevem e depois encaixam. Exato. Sim, porque a música deles é uma coisa incrível, que é, eles não repetem, quase Não. não têm refrão, ou seja, aquilo é quase uma história cantada. Então eles cantam uma música que nunca tem Sim, repetições. e esses músicos têm uma coisa muito interessante que é a maioria deles, desculpa o quão leigos nós somos, mas se tu fores ver, por exemplo, o Rui Veloso, tem uma estrutura musical quase igual em todas as músicas e que é adaptável para qualquer música que ele crie. Portanto, claramente, eu lembro de estudar isso quando estava no 7º ano, essas com uma professora de música, que ele adorava explicar-nos que o Rui Veloso era basicamente 3 ou 4 acordes base e depois inventava ali um bocadinho, meio dedilhados e não sei o quê. E o que ele explicava é isto serve para qualquer música. Ele se criar uma música amanhã, ele pega nisto e consegue encaixar a música aqui. Fiquei a pensar naquilo e fazia sentido. Porque não eram acordes normais. Não eram aqueles acordes de guitarra, o dó, o sol, etc. São acordes Não, o Rui muito Veloso mais tem ali coisas trabalhados. mais muito ricas, bonitos, também muito fixe, vivendo do é. blues e coisas Exato, assim. Já, não, exato, é muito mais. fixe, muito fixe. Mas sim, ou seja, há uma fórmula também para fazer música. Depois é adaptar. Top. Sim. Engraçado. Muito bom. Então, e aqui em jeito de vocatória, o que é que diferenciou de ti do Fernando Daniel, por exemplo? O Fernando seguiu uma carreira muito artística e é um grande cantor e grande músico.
eu fiquei um bocadinho sempre mais digamos, no backstage, ou seja, produzia e compunha. Depois houve ali uma fase que quis também mostrar as minhas músicas e tive a minha carreira de músico, daí ter ido ao Rock in Rio. Mas depois, na altura, eu estava em Miami como produtor, estava só a fazer música latina, reggaeton, etc. Pá, era tudo muito giro, mas não. Chegou ali uma fase que já não me identificava com aquilo. Depois as pessoas que também me rodeavam, normalmente costumam dizer que nós somos a média das 5 pessoas com quem nos damos mais, e as pessoas com quem estava, pá, não era Deste bem. por ti com Kevin e correntes de ouro, não foi? Eu parece que tive assim um reality check. Houve um dia que acordei, fui à varanda e parecia que tinha tudo. Estava a viver num condomínio em Brickell, que era o centro, grande piscina, para a grande life, mas pensei, não é isto, não é bem Mas isto. o que é que te levou a ir para Miami? Foi uma questão de abrir mais horizontes dentro da Foi a música? oportunidade de carreira. Ou seja, eu trabalhava com uma publisher que tinha artistas lá em Miami, que tinha connections, precisavam de um produtor e convidaram-me. Foi por isso. Mas mesmo assim cheguei lá, depois passado esse ano que lá tive, fiz assim o report e vi, isto não é isto que eu quero. Boa. E o que é que tu levas da música para os negócios imobiliários? E também o que é que te leva a ir ao evento no casino, naquela fatídico dia? Eu já tinha gosto por investimento. Ao longo dos anos que tinha na música, sempre gostei de perceber o que é que fazia com o meu dinheiro que estava a ganhar ali. Não fosse assim, não era muito, mas queria investir. Desde criptos, desde ações, e o imobiliário estava presente. Já li alguns livros, depois comecei a ver alguns conteúdos do João, não é? Do João Gonçalves. Vi que o gajo ia pôr um curso aí e eu, olha, não tenho nada a perder com isto. Estou em Miami, mas faço isto. O pior que pode acontecer é só conhecimento que consumi, não utilizei, está tudo certo. E então, depois fiz o programa, vim para Portugal, fiz ali uma pausa, apliquei, depois fui ao evento e daí surgiu isto tudo. Conheci o Gil também. Na altura, o Gil também estava a fazer as assistências de posição e nós sempre tivemos, logo desde o início, um clique muito alto, porque quando falámos do negócio, o Gil não falava só investir em imobiliário. Não, nós queríamos montar uma máquina, queríamos ter uma estrutura, queríamos ter uma empresa, não queríamos ser o gajo que faz tudo desde encontrar um negócio, fazer obra, etc. Queríamos ter uma máquina que fosse, digamos, que operacionalizasse sem nós e crescesse sem nós. Foi aí que nós descobrimos, ok, se calhar é o sócio. Então, o objetivo Tá desde o aqui. início é criar equipa, não foi uma consequência, já era um objetivo desde o início. Era já montar uma máquina, porque eu sabia que tínhamos que montar as coisas, mas não sabia como. Isto dá para montar de uma maneira que seja automático, como fazem nos Estados Unidos. Sim. Mas não conseguia dar aquele passo. Uhum. Como é que eu vou fazer isto? Depois, quando conheci o Edu, tentámos e expliquei-lhe: olha, isto dá para fazer de uma maneira mais fácil, mas eu não consigo chegar ali. E ele: então dá para fazer assim. Eu: exatamente, era isso que eu estava a pensar. E depois fomos montando as coisas aos poucos. Olha, agora dá para montar mais isto aqui, o que é que achas? E ele dizia: dá para fazer assim. Boa. E a gente foi montando as coisas, as peças, e eu: ok, era mesmo isso que eu tinha na cabeça. Era montar as peças, montar isto e isto. E qual é que é o momento que vocês os dois percebem, ok, nós temos aqui um negócio em comum e isto tem alguns anos pela frente? Qual é que é o momento em que vocês sentam e dizem, ok. Nós conhecemos-nos, lá está, depois deste evento mítico, nós fomos jantar e foi a Marlis e o Diogo que nos introduziram, porque eu estava a fazer cedências de posição na altura, porque primeiro estava muito tempo nos Estados Unidos, não me queria chatear com obra, etc. E também não tinha grandes dinheiros para andar aí a jogar em sinais, e então foi um mecanismo rápido de fazer acontecer. E o Gil igual, o Gil acho que também estava nessa altura de fazer algumas cedências de posição, e por isso a Marlis e o Diogo introduziram-nos. Ou seja, foi aí que nós falámos e tivemos esta ideia de criar este projeto, já tendo em conta que não quero ser eu a fazer tudo, temos de ter uma equipa, temos de dar leverage no nosso tempo, alavancar o negócio. Foi assim. Ok, boa. E vocês estavam os dois no wholesaling, por assim dizer, americano. No wholesaling, exato. Isto porquê? Porque as cedências normalmente em Portugal até uns anos atrás era só nos imóveis em planta, não é? E agora cada vez mais procura este tipo de players como vocês são ou seriam, vou até perguntar ainda somos. de arranjar bons negócios, ceder a outros investidores que ficavam com o negócio, mas isso foi uma estratégia logo inicial que vocês dois depois tiveram de forma individual pensada, ou foi mesmo a questão da necessidade? Ou seja, eu não tenho tempo para fazer obras, não tenho conhecimento para fazer obras, mas consigo validar negócios, ou foi completamente liberado, eu só vou fazer isto aqui porque aqui é cá a margem? Eu acho que foi um misto, porque ele estava nos Estados Unidos e eu estava cá, só que eu trabalhava. Então não tinha tempo, tinha só a hora de almoço, que era 1 hora.
Ok. e não podia ir à Margem Sul. Então tinha que ser uma visita rápida e depois análise e proposta. Então foi, olha, obra não dá para fazermos, porque eu só tenho hora de almoço. É. Depois, como estou no banco, trabalhava para caraças. Depois trabalhava o fim de semana às vezes. Tinha intervenções para fazer. Então foi, olha, pá, qual é a forma aqui mais fácil? Se calhar é as excelências, já negócios, mas só temos esta horinha. Já, vamos ver se isto funciona. E dissemos, olha, se isto não funcionar em 3 meses, tchau, cada um para o seu lado. Mas abriram logo a empresa? Foi. Não. Começámos em novembro, depois abrimos a empresa, foi em abril. Abril, exato. Ok, Sim. ok, As primeiras ok. cedências foi a título particular. Yeah. Ok. Era para testar a máquina. Depois sim. fizemos Depois o test abrimos- drive, a coisa Yeah. correu bem, bora lá. Sim, abrir e é a uma empresa. área que não há grandes diferenças, verdade? Seja, em termos operacionais, a única diferença está mais na parte tributária. Sim, sim. Yeah. Não há Mas para fazer o teste, foi a nível particular. Para começar, eu acho que as cedências para começar, para É um quem bom tem ver. muita energia e gosta muito de procurar, é uma forma genial. E o mercado quente. E o mercado quente também é verdade, sim, É. sim, sim. O mercado quente eu acho que acaba por desconfigurar um bocadinho o trabalho que tu precisas ter nas cedências. Eu acho que cedências vão sempre existir, Uhum. talvez com margens mais pequenas, e o que não vais ter é aquela cedência que te dá frutos só porque tu existes. Que é, Uhum. localizas um imóvel e de repente o mercado já evoluiu. Só Uhum. preciso num mês Sim. e tens lucro só porque o mercado evoluiu. Não, pois não. não. Acho que vai haver sempre um trabalho de procura e Sim. prospecção. Basta pensar, eu faço sempre a comparação entre o mercado das assistências que vocês atacavam e o mercado da representação imobiliária de compradores. Se um comprador tem um consultor imobiliário a trabalhar para ele à procura de imóveis, qual é a diferença entre esse consultor e alguém que está à procura de fechar negócios para ceder? Ambos estão à procura de Exatamente. bons negócios. A única coisa que muda é a estrutura do cliente. Porquê? Porque o consultor já sabe que tem um cliente por trás que lhe vai pagar o seu trabalho e vocês ainda tinham o risco de ir à procura de quem quisesse ficar com a vossa posição. Exatamente. Chegamos aí. Como é que vocês encontraram as primeiras pessoas a quem ceder a posição? Quais é que foram os mecanismos que vocês colocaram a Ui, funcionar? olha, a minha primeira assistência de posição, ou seja, na altura, depois estava em Miami, vim passar cá um mês a Portugal para pôr em prática o que estava a aprender no tal programa, e eu vivia no Seixal, tinha casa no Seixal. Então pensei, Margem Sul, né? Vou aplicar aqui o volume e vou ver. Na altura, isto foi ainda um bocadinho antes desse tal evento. Portanto, investidores, onde é que eles andam? Sabia lá onde é que eles andavam. Então o que eu fiz foi, fechei o negócio, fiz a proposta, e depois fui ao Instagram e havia às vezes, apareciam alguns ads, às vezes de compramos em 15 dias. Eu, é mesmo isto que eu preciso. mandei uma mensagem, por acaso foram a 3 anúncios desses. Olha, pá, tinha aqui um imóvel, estou a fechar, isto funciona em assistência de posição, já ouviste falar? Ele, pá, não, mas depois eu expliquei à pessoa o que era. Por acaso fiz 3 visitas com 3 investidores e a coisa correu bem. Isso foi a minha primeira cedência, mas lá está, encontrei-os através de anúncios que eles estavam a fazer para captar leads. Uhum. Não sabia de nada, nem havia esses grupos de WhatsApp que nós temos hoje de investidores e nada disso. Agora está mais fácil. Agora está mais agora fácil. é muito mais fácil. É só mandar mensagem no grupo. Como é que foi a tua? E qual é que é Gil? o. Sim, como é que foi a tua? Eu uns amigos, eu ia investir com uns amigos, estava a convencê-los a investirem comigo, que eu ia gerir tudo. Só que no meio daquela coisa toda eles disseram, epá, ó Gil, nós vamos pôr dinheiro e tu não vais pôr nada. Eu disse, mas vou gerir a obra e não sei o que. Então estávamos a arranjar uma maneira de eu receber. Sim. Eu disse, olha, há aqui uma maneira que é quem procura um negócio recebe. Depois foi tipo a primeira hora. Então vou Ok. fazer assim, vou receber, a minha porcentagem é aqui. Sim. Ok. E depois quando foi o evento e tudo mais, dá para receber. Porque eu recebi só no fim. Foi a cedência e depois foi só no fim. Ok. Ui, Yeah. cash flow. Então, depois zero. quando começou os grupos, disse, não, afinal dá para receber à cabeça. Claro. Ser primeiro. Exato, ser ser primeiro e tchau. Exato. Foi É. um bocadinho assim. Isso com Depois, os amigos é engraçado, mas é o mais perigoso. depois É como a família, também é o mais É. perigoso ali. E já falámos da primeira vez, e qual que é o vosso processo agora? De uma cedência? Ok. O processo agora está muito mais otimizado. Mal fosse não tivesse, não é? Portanto, agora já temos toda a linha de montagem Uhum. pronta para o fazer. Mas o conceito é sempre o mesmo. E é a maior skill é saber encontrar um bom negócio. Exato. Identificar um bom negócio. Já temos a nossa base de dados de investidores, sabemos o que é que eles procuram. Uhum. Nós próprios também, por uma questão de afunilar, nós só vamos a um tipo de produto. Nós não procuramos coisas com muitos entraves burocráticos que envolvam, por exemplo, coisas camarárias, etc. Temos um produto muito fácil para também ser fácil de escoar. Encontramos o produto, fazemos as propostas, proposta aceite, depois da proposta aceite há uma validação interna e depois desta validação nós assinamos o CPCV Uhum. e depois vamos encontrar o investidor. Mandamos Ok. para a nossa base de dados. Mas antes não era assim.
porque não tínhamos cash para Sim. segurar o imóvel. Então, entre a proposta aceite e o CPCV, nós íamos falar com os nossos investidores de confiança, mandávamos para eles também nos passarem o dinheiro no dia do CPCV. Ou seja, nós fazíamos o CPCV e a cedência de posição no mesmo dia porque não tínhamos liquidez para o sinal. Baixavas um bocadinho a margem, não é? Para o investidor ou não? Não mexíamos muito na margem, era o timing. Era o timing. Era Coração a Era um stress, era muito estressante. Ok, esses e agora dias. vocês têm o quê? 45, 60 dias com facilidade para fazer assistência. Sim, normalmente agora CPCVs a 30 dias, assinamos, aí depois a seguir vamos com calma. Olha, com calma. sim, é muito mais fácil hoje em Ok. dia. Sim. Gilmar, nós falamos muito sobre assistências, do ponto de vista jurídico, por assim dizer, mas no terreno, quando estás a negociar um imóvel e vem à questão, então e a cláusula de assistência? Como é que tu contornas eventuais objeções que apareçam? Olha, eu inicialmente, e às vezes digo, eu trabalho com parceiros de outras áreas. Pá, às vezes é um empreiteiro, só que sou eu a cara do contra os negócios, é a minha parte. Uhum. E depois, para não pagar tantos impostos, eu saio da posição. E eles, Ok. os consultores levam ao bem. Ok. Sempre, Ok. sempre. E as pessoas, os vendedores? Os proprietários. Os proprietários já não sabem o que é uma assistência. Uhum. E para Não. eles verdadeiramente. É indiferente, Acaba vão por ser receber, praticamente igual. vão receber o mesmo. Já tive uma situação em que pronto, a senhora estava tudo ok, mas ela levou uma advogada Uhum. para a escritura. Ok. A advogada chegou lá e disse: Epá, mas está aqui uma cláusula de cedência. Você falou com a. E sim, eu disse: Expliquei à senhora. Ela disse: Epá, mas está a cedência aqui, agora quero mais. Na escritura. A E sério? foi uma. Tivemos ali a discutir e tal. E ela disse: Então, pronto, foi aí que me obrigaram a comprar um escarote. Ela disse: Opá, tenho um escarote lá em casa Já sei que qual já não foi. vou buscar Sim. e você tem que me comprar o escarote. E eu disse: Não. E eu fogo. Mas quanto é que você quer para o escarote? 1500 euros. Escadote mais caro da O história. Gilmar acabou de Uau. comprar o Uau. escadote mais Uma caro hora da ali. história. Uau. Tive que comprar o escadote, 1500 euros. Muito bom. E aquilo foi em Alcobaça. Então ela queria a escritura lá em Alcobaça. Uhum. Estava já ali. A casa era em Alvalade. E ela não. Exato. Mas Meu amigo, agora, contra nós, isso não terá sido um aproveitamento foi um bocadinho. da parte Sim. jurídica? Foi um bocadinho. Mas foi bem aconselhado. A Pois foi. vendedora foi bem aconselhada. Não. Eu teria dito o mesmo a um cliente nosso. Depende da Para negociar o perspectiva. preço. É. Mas não, atenção, não no dia da escritura. Isso. É muito deselegante. Ela É, foi, sim. foi tipo. Senhora, já era uma senhora mais velha, então. Ela Pois. estava a gozar quase e a rir. Sim. Você comprou escarote, tal, porque primeiro era o recheio, tinha lá um sofá e eu disse: Epá, não quero isso. Então pronto, tem lá um escarote. Terminou a conversa aí, o escarote. E eu Tipo, pensava, estávamos a falar de escritura, neste caso CPCV. No Sim. dia da assinatura de CPCV, portanto nem sequer tinhas por não, onde foi pegar. mesmo na escritura. Foi Foi mesmo na porque escritura? Fomos direto para a escritura. Foram diretos para a escritura. Então sem eu CPC. estava ok. eu estava ali mesmo já. Estou a perceber. ok. Ou compra-se ou não se compra. Pois. Ela podia dizer não. Pois, E era um exato. excelente negócio. Sim. Então podia dizer não quero A vender. parte boa é que no imobiliário 1500 euros às vezes é altamente residual. Altamente residual. Não foi uma. É. E foi um bom negócio a seguir, não foi? Foi um excelente negócio. Eu baixei tipo 100 mil euros no Ei, móvel. então, Incrível, incrível. E ela chegou lá mesmo, olha, falei com amigos e disseram que eu estou a vender muito barato. De repente é o escadote mais valioso do mundo. Já Exato, pensaste É. nisto? exato. Exato. Valeu a Olha, se me pena. arranjas um escadote desses, eu quero comprar 4. Exato. Escarote mais caro. É. Muito bom. Mas tocaste aqui num ponto muito engraçado que é baixaste 100 mil euros ao preço, ao asking price Yeah. que a pessoa estava a pedir. Quais é que foram os mecanismos que tu detectaste na tua experiência até agora que consegues falar com os proprietários ou mesmo com os consultores imobiliários que faz com que consigas baixar o valor de venda? Os proprietários têm sido a motivação de venda. Às vezes nós vemos o preço e achamos, pronto, ele está muito caro, ele não vai baixar. E dizem muitas vezes, olha, só baixa 5 mil euros Uhum, no imóvel. E as pessoas desistem. Muitos investidores ouvem isso e já não enviam proposta. uhum, E eu tento sempre perceber qual é que é a motivação. Porque uma pessoa em 5 minutos numa visita não vai dizer qual é o problema que ela tem em casa. uhum. Eu tento saber qual é que é o verdadeiro problema que ela tem. O que é que Ok. tu estás a vender a casa? Estás a pensar fazer o que é que o dinheiro a seguir? Vais comprar uma casa? Vou. Já sinalizaste a casa? Já. Então estás em crencas. Exatamente. Tens um problema agora. Que eu É. posso resolver esse problema. Hum. Ou é saúde. Precisas do dinheiro para alguma coisa. Dívidas, penhoras. Eles não dizem. Só dão a CPU, não dão a CRP. Uhum, Tu não sabes se tem dívidas ou não. E Uhum. com 5 minutos não dá. E a gente está ali a falar. E ele diz: Não, por acaso tenho uma penhora para pagar. E eu, epá, é melhor você pagar isto, senão Banco de Portugal. Exato. Eu já tive casos em que tinha uma proposta acima da minha, vai 30 mil euros acima, e eu comprei, mesmo assim comprei baixo. Só pelo facto de dizer, olha,
isto pode demorar 90 dias para escriturar, podes perder a casa, vais ficar no Banco de Portugal e depois ficas com o nome queimado para sempre. Vou comprar a casa, daqui a 10 dias tens o dinheiro na conta. Tens o nome limpo e vais começar do zero. E a Exato. pessoa, ela acaba por ter Excelente. aquela... Essa é a beleza do imobiliário, é que tu não tens um valor de mercado dos imóveis, melhor, tens um valor previsível, mas não existe uma cotação dos imóveis. O imóvel vale aquilo que alguém pagar por ele e que o vendedor aceitar receber. E há muitas condições para além do preço. É muito interessante essa visão. E depois é a ligação, que é, nós temos, eu vou visitar um imóvel, quando está o proprietário, quando eu tenho uma boa ligação com ele, quando eu vou-lhe enviar uma proposta, nós já somos amigos. Já não é um investidor. Exato. Então eu vou lá à casa, tens filhos, eu também tenho filhos, a gente está a falar, como é que está a correr a vida, divórcio, se é difícil, se não é. Estou casado há 20 anos. Pá, eu não estou casado, mas qual é que é o segredo? Exato. E a gente vai criando uma relação, depois quando chega a altura da proposta, ele só vai me dizer, Gil, vai estar um bocadinho baixo, pá, não vai ser Exato. agora, não me vou-te responder. Então tenho que criar muita ligação nas visitas e digo aos comerciais para criarem a ligação, porque é muito importante criar a ligação. Boa. É muito Boa. E disseste, diga aos meus comerciais para isso. Digo ao meu comercial para Ok. Neste momento a Luvio tem quantas pessoas? Nós já somos agora, contar comigo o Gil, 7 pessoas. Ok, boa. 7 pessoas. A parte mais robusta é a parte de vendas, não é? E tem que ser, não é? É o motor da operação. É o motor, é muito. Nós começámos só com vendas. Sem vendas este negócio não existe. Não existe, claro. E é um negócio que é um B2C, não é? Ou seja, é diretamente ao consumidor, digamos. Então ainda é preciso mais carga nas vendas. Depois temos também parte financeira, parte legal também já temos, vocês já sabem, e tiveram a par dessa transição. E agora o próximo passo será parte de obra. Recrutar um arquiteto e um gestor de obra para tratarem dessas... Eu começo a perceber que nós somos especialistas em perder clientes. Não, mas é verdade, mas é ótimo. bom sinal, Nós temos visto imensos clientes e nós somos os primeiros a dizer que há um determinado ponto em que faz todo o sentido ter equipa própria. Não é por uma questão de custo financeiro, é por uma questão de investimentos internos, capacidade de resposta, etc. Celeridade. Exatamente, nós temos muitas imobiliárias a pedir-nos cotações para a avança e eu digo quase sempre o mesmo, que é entre ter uma avança connosco, vamos dizer 3.000 euros por mês, ou ter 1 ou 2 processuais internos e depois uma avança connosco 500 euros por mês só para nós sermos a parte da consultoria, justifica muito mais. Porquê? Porque nós vamos ter uma avança maior para fazer uma parte processual, se calhar não vamos estar tão por dentro do conceito da máquina, da cultura da empresa, etc. Por muito nós tentemos, e foi ótimo ver essa vossa progressão. Começaram como os nossos clientes, foi evoluindo, aconteceu mesmo com o João Gonçalves, aconteceu o mesmo com mais alguns investidores. É pena perder clientes, mas é bom sinal, depois ganhamos podcast com ótimas histórias. É bom. 7 pessoas é ótimo, estamos a falar de um projeto com 2 anos. É 2 anos, sim. 2 anos. Aliás, uma história começou há 2 anos e pouco e um projeto que está a fazer 2 anos. Ok. Boa. Mas arquiteto, parte de gestão de obras, quer dizer que há aqui um shift naquilo que era a direção da empresa. Como é que tem sido este desenvolvimento? Há um shift natural. Nós continuamos a fazer cedências de posição. O que é que as cedências de posição têm de brilhante? Que é, primeiro, cash flow, ou seja, os ciclos de venda são muito curtos comparativamente a um fix and flip. Estamos a falar, há negócios que nós já tivemos 3 dias, desde a proposta aceita até ter o cash collected, né? Como nós chamamos. Fix and flip é mais longo. Outras coisas da cedência de posição que é muito interessante é a exposição ao risco. Né? No fix and flip estás muito exposto. Há pouca gente que fala disto, mas nós temos de dar garantias de obra durante alguns anos, e uma coisa é ter 5 imóveis remodelados na praça, outra coisa é ter 100. Então também estás muito exposto ao risco. As cedências não. Mas a realidade é que na cedência também a FII que nós cobramos tem um limite. Não é? Nós não podemos, mas na maioria dos negócios, se olharmos o fix and flip, o ticket é muito mais alto do que só a cedência em si. Certo. Então aí para nós começa a justificar ter aqui mais um produto. Portanto, nós continuamos a fazer cedências de posição, mas também temos já a capacidade de comprar, remodelar e vender por uma questão de crescer, não é? Ou seja, há várias formas de crescer uma empresa, não é? Geograficamente, crescer produtos, cross-selling. Esta foi uma das formas. Ok, a cedência de posição funciona. Então agora bora adicionar o fix and flip. Qual foi a maior cedência que fizeram até à data? A maior cedência... Em termos de rentabilidade para vocês? De rentabilidade... Foi o quê? 35 pau? Nem me lembro.
Já foram algumas. Quanto tempo? Isso também é importante. 35 paus O num nosso- ano é uma coisa, em 2 o semanas Ah, é o outra. nosso ciclo de venda, desde que entra a lead até que recebemos o dinheiro na cedência, são 15 dias. Oh, até lá. Pelo amor de Deus. O nosso 15 ciclo de vendas dias. É muito rápido. Foi quanto? 35 mil? Jesus. 35 mil euros em Em 15 dias. Exato. Ok. Desde que entrou o lead, Boa, boa. marcámos boa. visita, Isso é fomos incrível. visitar, fizemos proposta, negociámos, depois cedemos ao investidor 15 dias. E o que é que foi mais valioso aí? Foi a boa negociação na venda, ou a boa negociação na compra, ou ambas? Epá, às vezes é a boa negociação com o investidor também. Porque um investidor, foi uma coisa que a gente reparou ao longo do tempo. O investidor liga-me e diz: Gil, eu estou à procura de negócio, mas só aceito 20. Nunca, não é 20. Se eu lhe mandar 15, ele vai aceitar 15. Uhum. Depende de como é que eu envio a estrutura do negócio, que é o mais importante. Quando ele olhar para o negócio, quanto menos trabalho mental ele tiver, mais fácil ele aceita o negócio. Quando ele olhar e dizer: "Pá, os números batem, a zona é fixe, tal, ele aceita o negócio. Nem olha muito para os números. Há muitos investidores assim. Então, essa parte da negociação também é importante. É, vamos enviar o deal ao investidor, bem montar, um pack fácil de Uhum. ler. Uhum. E pedimos uma FII maior. Assim conseguimos baixar um bocadinho o custo. E ver o que é que ele diz. A gente ficava com medo. Ah, não, ele disse 20, ele não vai aceitar. E a gente mandava 15 e ele, perfeito, Gil, é para avançar. E a Sim. gente conseguia buscar uma margem um bocadinho maior. Então acaba por ser estes dois. Boa. Mas Boa, também é boa, boa. importante perceber que vocês tinham a oportunidade de fazer mais dinheiro se comprassem e vendessem o imóvel, que é o tradicional, Yeah. e a cedência, no fundo, o que vos dá é de forma mais ágil, com menos risco e mais rápida, uma rentabilidade maior, notoriamente, embora um cash on cash mais pequeno. Mais Não é? pequeno. Mas é interessante ver isso porque há muita gente muito obcecada com o processo tradicional, que é eu tenho que comprar, eu vou ter que conseguir financiamento porque consigo vender muito mais caro se vender a consumidor final. Não faz mais sentido tu venderes a tua posição a um investidor ou venderes o imóvel a um investidor, ganhas menos, mas em menos tempo e consegues meter o dinheiro a circular mais rápido. Mais Tudo rápido. Isso que vocês depende, tudo fizeram. depende. Claro, Depois tiveres tudo um depende de segundo negócio para negócio, terceiro negócio, exatamente. Sim. porque senão as pessoas têm muito esta ideia de pá, tenho que receber o dinheiro rápido. Para meter aonde? Exato. Se não tiveres a meter, Exatamente. mais vale é estar no imóvel, não é? É Exato. verdade. E fazer as coisas de outra forma e tentares buscar o consumidor final, já com o imóvel reabilitado, que esse é que paga mais. No final do Sim. dia, esse é que É, paga o que paga Sem sempre mais. mais. dúvida. Então vocês agora querem ir para a parte da reabilitação. Como é que vai ser a vossa entrada na reabilitação? Vão ter equipa interna total? Vão ter prestadores de serviços? Qual é que é a vossa ideia? E como é que vão dividir os imóveis entre cedências e obra? Boa, excelente pergunta. O que é que nós estamos a fazer? E foi uma das coisas que nós aprendemos este ano, que é assim, este negócio não é nada de que não já tenha sido feito noutros lados, não é rocket science. Então isto serve para qualquer negócio. Até uma dica que eu deixei à malta, que é quando nós estamos a montar uma máquina, nós vamos só ver os maiores 3 players que já estão no mercado, o que é que eles estão a fazer de bem, e vamos fazer exatamente o mesmo. Copiar. Quer dizer, isto não é nenhuma startup tecnológica assim meio louca. Então é isso que nós fomos fazer. Temos estado a fazer esse estudo. Fomos ver as empresas que estão a fazer bem, que já têm muita escala, e literalmente estamos a implementar esse sistema na empresa. Ainda estamos numa fase inicial. Neste momento agora temos uma arquiteta outsource ainda, que está já a gerir, está com uma obra agora em Moscavide, outra em Benfica, e vai começar uma em Algés, com várias equipas, e depois sim testar o sistema. Ou seja, antes já de recrutar a pessoa, testar a máquina, ver se o problema é da pessoa ou é do sistema, porque isso é também importante, e depois sim colocar o gestor já com um sistema que funciona. Ok. Esse é o processo, pelo menos, de obra que nós estamos agora a fazer. Ok. E já tem nos vossos projetos, por exemplo, passar para a construção de raiz? Ou não? Olha, a conversa que estamos a ter no início do podcast, brutal, que eu queria interromper, mas a cena do Shiny Object, não é? Exatamente. Ou seja, há tanta coisa para fazer na reabilitação, e há tanta profundidade para colocar, e nós no início sofremos disso, que era negócios, prédios, moradias, lojas, e converte para a habitação. Hoje em dia nós estamos sempre, não, é isto. É este o foco, é este o ICP do imóvel, não é? Este é o nosso imóvel que nós queremos. Não há distrações. Porque tu vais estar a desfocar a tua energia noutra coisa, porque pensas que se calhar vai dar mais dinheiro e não tem problemas. Mas tens sempre desafios novos noutro caminho. Então nós por agora é este caminho e só este caminho. Exatamente. Quer dizer, já têm um caminho, já estão agora a aumentar um bocadinho, e quem sabe daqui a uns tempos vão aumentar mais um bocadinho, mas já está, é um negócio. Sim, acaba por ser, neste caso é muito semelhante, não é? Porque o core continua todo igual, que é, temos a máquina de encontrar negócios, máquina neste caso de validar os negócios, e depois em vez de vendermos a um investidor, simplesmente fazemos a obra e vendemos a cliente final. Acaba por ser
mas não estamos a abanar muito a máquina, Ok. a meter muita gordura na máquina. Uhum. Então, agora é esse o foco. Boa. Eu tenho totalmente a vossa visão, falo muito isso com o Cláudio, mas também tenho aqui um lado romântico da coisa que é agrada muito Ok. ver uma nova face de coisas que não alteraram assim tanto. Isso é uma coisa Aham. bonita na reabilitação. Nós temos aqui algumas zonas em Leiria em que tu notas claramente o crescimento acelerado da cidade, porque de repente é tudo moderno, prédios novos em todo lado e depois galinhas e uma casa de meia em ruínas. Isso mistura-se muito rapidamente, a antiga aldeia e a cidade Exato. juntaram-se muito rapidamente. E nessas zonas mais periféricas, mas que estamos a falar de zonas a 5 minutos daqui, de onde nós estamos agora, que estamos no centro de Leiria, são zonas onde tu vês claramente muitos imóveis que, se forem reabilitados, mantêm exatamente a estrutura que têm, o rosto que têm, mas que dão uma nova vida, À cidade. uma nova história à cidade. Eu acho isso muito bonito porque ganhas dinheiro na mesma, crias oportunidade de habitação para pessoas que claramente não têm a equipa para a reabilitação, toda a complexidade. Nós estávamos a falar antes de começarmos a gravar o quão complexo é um processo de Aham, obra, exato, quão desafiante é. exato. Isso significa que a maioria dos consumidores finais não estão disponíveis para isso. E é uma solução win-win-win. Ganha a cidade, ganha o investidor, ganha o consumidor final, acho que ganha toda a gente. E confesso que me atrai mais do que a construção de raiz. Pode ter a ver com a distância que nós temos técnica da construção de raiz e nunca ter acompanhado do zero um Sim. processo de construção de raiz. Mas apaixona-me muito essa vertente da reabilitação. Acho que de facto, entregas valor à sociedade. Acho que isso é muito, muito interessante. É um trabalho que tem de ser feito, não é? Quer dizer, não Exato. vamos chegar ao parque habitacional todo que existe dos anos 70 Exato, mandar e abaixo demolir tudo e construir prédios novos. Não é? Exato. Eu acho que isso não vai acontecer. Exato. Portanto, ainda há muito trabalho para ser feito. Eu acho que até estávamos a falar hoje na viagem. Há um estudo que diz que ainda há 20 a 30 anos de imóveis para reabilitar. Portanto, há muita coisa para fazer. Principalmente em Lisboa, então. Sim, há muito mercado, imóvel. muito mercado. É isso, há É. muito mercado. É. Portanto, é continuar. Ainda temos 20 anos. Então, Depois podemos ir para a construção da raiz. Sim. Exato. Olha, entrando aqui nos cortes depois mais polémicos, também temos que fazer para verdade. as redes sociais. Claro que sim. A nível das próximas alterações que vêm do Estado, e principalmente quando se fala em IVA a 6%, quais é que são as implicações que o IVA a 6% vai ter no vosso mercado imobiliário? Boa pergunta. Hum. Boa pergunta. Vai ter muita, não é? Acho que vai ter muita. Achas que... Acho que vai ter muita. Agora vou provocar um bocadinho. Achas que numa primeira fase, quando não houver aqui um ajuste ou uma adaptação, essa margem não vai ficar no lado do empreiteiro? Era o que ia dizer, como aumentar a rentabilidade em 17%. Olha, agora voltando um bocadinho aqui, também uma conversa que nós tivemos há pouco tempo com um promotor, e ele disse-me um bocadinho isso, que houve tantos anos que os empreiteiros e que os promotores foram esmagados por esta questão do IVA, que simplesmente agora o que vai acontecer é esse dinheiro, essa diferença eles vão ficar para eles. Eles não vão... Claro. Ou seja, eu acho que isso não vai fazer com que o preço da habitação deixa. O cliente final vai continuar a pagar o que paga ou mais, e essa margem vai para os promotores e para os empreiteiros. Honestamente, a medida só fazia sentido Eu nos acho que- contratos de empreitada. Só com o consumidor final. Só, na minha visão. Porque aí o consumidor sabe o que é que está a pagar. E tu Exato. sabes exatamente que estás a pagar IVA a 6% e, portanto, estão-te a cobrar mais caro do que aquilo que estavam a Exato. cobrar. Quando é o construtor a ter o IVA a 6 para depois vender ao consumidor final, eles vão se vingar dos vai, tempos claro, vai que ser tiveram diluído. atrás. Sim, Então, claro. margem. Isto para os consumidores, para as pessoas que não estão no mercado imobiliário, o que acontece? O IVA, ao contrário de muitos negócios, como por exemplo o nosso, de consultoria, no imobiliário o IVA é um custo. Então, sempre que alguém faz uma empreitada, faz um prédio, o que seja, está a pagar IVA. É um Ou seja, não custo. consegue deduzir o IVA, é Exato. custo. Então, eles já estão habituados a pagar aquele valor com IVA. Vão ter uma redução de 17% no seu custo. Vão ter supostamente iriam ter uma redução, mas Exato. o negócio já está validado, o negócio já está feito com Exato. aquele montante. Exato. O que é que o empreiteiro simplesmente faz? Aumenta um bocadinho e pratica o mesmo valor que praticava antes. Exato. Exato. E os negócios continuam a acontecer. Mas a verdade é que é uma medida positiva que eu só vejo ter aplicabilidade alguma de médio a longo prazo, Uhum. e especialmente quando já houver concorrência, porque nós neste momento temos concorrência nas empreiteiras do lado do consumidor. Estamos a falar disso antes de começar a gravar. Nós neste momento temos um problema que é arranjar empreiteiros para as nossas obras. No dia em que o problema for ao contrário, Exato. e que haja demasiados empreiteiros para as obras que existem, aí sim acho que o jogo mercado se vira. vai ajustar. E O aí preço o vai. IVA a 6% já vai ser um IVA real sobre um preço real e não um preço inflacionado para cobrir esse IVA. Mas temos algumas medidas, principalmente a questão de 10% de arrendamento,
a questão dos preços moderados, da venda a preços moderados. A isenção de mais-valias vai ser muito valiosa. Como é que vocês viram isso quando é anunciado que renda moderada vai chegar a 2.300 euros ou com um preço moderado chega a 600 e qualquer coisa mil euros? Como é que isso se aplica no vosso mercado? Eu pensei logo no fator, quer dizer que agora as pessoas, vai haver mais casas no mercado. As pessoas que não estavam a pensar pôr o imóvel no mercado vão colocar. Quer dizer que em vez de comprar, ela compensa novamente arrendar o imóvel. Então talvez o preço possa descer um bocadinho nesse sentido. As pessoas param de comprar e agora vou arrendar por compensa. No fundo, então, ou seja, para os senhorios acaba por ser positivo, não é? É. Injetam mais inventário no mercado, se há mais oferta, a procura se mantiver, em teoria, o preço. Mas olha que acreditem que isso já aconteceu. Nós tivemos, com a medida do financiamento a 100%, isenção de IMT imposto selo, muitas pessoas a entrar no mercado da compra que até à data não o conseguiam fazer, porque não tinham dinheiro para os impostos, porque não tinham os 10% de sinal. E quando nós temos estas duas medidas, que eu acho que são positivas, atenção, tivemos muitas pessoas a sair do mercado de arrendamento para o mercado da compra. Tanto é que, na altura, o imobiliário subiu exponencialmente também por causa disso. E eu comecei a detectar no mercado de leiria que não vimos nada para arrendar. Comecei a reparar imóveis a entrar para arrendamento, imóveis a ficar no mercado de arrendamento e agora imóveis a descer de preço no mercado de arrendamento. Então, quando se baixa o IRS para 10%, o que estamos a dar é uma motivação a senhorios que têm, por exemplo, imóveis vazios, a colocá-los no mercado. Exato. Mas há uma série de medidas muito interessantes e vocês gostam muito da realidade americana. Eu já fui lá a um evento, há muitas coisas que não se consegue transpor para cá, mas eles têm uma medida incrível, que eu acho que é das melhores medidas, que podia ser aplicada em Portugal, que implicava um choque fiscal enorme, mas que nós íamos deixar de ter casas vazias, que é simplesmente trocar o IMT com o IMI. Nós pagamos muito na aquisição, o IMT é muito caro, mas pagamos muito pouco para reter o imóvel todos os anos. Certo. Na América é o contrário. Nós pagamos pouco na compra, mas o IMI deles, o anual, é altíssimo. Isto faz com que as pessoas não tenham património, número 1, não consigam ter. Não querem pagar tanto. Que não querem pagar tanto IMI. Tanto que existem aquelas zonas dos tornados, por exemplo, que os imóveis praticamente são dados porque o valor de IMI é caríssimo. Então as pessoas não querem ter aquele património. Acham que esta seria aplicável em Portugal, esta realidade? Eu acho que a máquina é tão complexa. Gerir uma empresa já é desafiante. Eu acho que é tão complexo. Tu mexes aqui uma roda, afetas tanta coisa e há tantos fatores que eu honestamente não sei responder essa questão. Acho que não sou inteligente o suficiente para responder essa questão. Ok, boa. Mas é possível que sim. Nos primeiros 10 anos as pessoas só se queixavam dos impostos. Bom, acho que no imediato, ou seja, mais rapidamente vais ter um efeito prático no mercado via do IVA 6% e da redução do arrendamento para 10% e isenção de mais-valias para quem colocar no mercado de arrendamento. Vais criar muito mais imóveis no mercado de arrendamento e isso vai diluir bastante o valor dos preços do que propriamente aí. Porque aquilo que ia acontecer nos primeiros anos é as pessoas iam continuar a ter imóveis e iam simplesmente fazer um esforço hercúleo para conseguir pagar o IMI. Não consigo imaginar pessoas nos primeiros anos a vender os imóveis por causa do IMI. Não imagino que isso fosse acontecer. Os imóveis vazios e heranças que caem a vender. Esses sim, mas podiam haver muito mais incentivos, muito mais inteligentes, como houve a isenção de mais-valias na venda de habitação secundária. Isso tinha sido muito interessante, porque nós em Portugal temos pouca consciência. Nós que estamos na área técnica conseguimos dominar a linguagem à volta do imobiliário e da fiscalidade no imobiliário, mesmo que superficialmente. Mas a maioria das pessoas não. Por exemplo, a maioria das pessoas não percebe que nós pagamos muito mais de IMT hoje do que pagávamos há 10 anos por via da evolução dos imóveis. Se as taxas não acompanharam a evolução dos imóveis, é óbvio que hoje, em comparação, pagas 4, 5, 6, 7 vezes mais na compra do imóvel do que pagavas há 10 anos. Claro. A maioria das pessoas não tem esta consciência. E não tendo esta consciência, não percebe que está literalmente a pagar mais imposto e que houve um aumento de imposto pela inércia de quem tinha que aumentar os escalões. Ou seja, o imposto aumentou? Não. Os escalões é que não aumentaram e por isso pagas mais imposto. Ou seja, a lógica é porque é que os escalões de IRS estão sempre a subir? O salário mínimo está sempre a subir. A lógica é exatamente a mesma. Então, se os imóveis estão sempre a subir, então os escalões de IMT também deviam subir. E basta ver que proporcionalmente, se tens 10 anos de paragem nos escalões de IMT, isso não acontece. Também é verdade, é um imposto que pagas uma vez. E que a maioria das pessoas pensa, não, eu tenho mesmo que pagar porque eu quero mesmo esta casa.
Mas acho que o nosso problema do imobiliário acaba por ser um problema do país. Não conseguimos ter medidas estruturais. Não temos medidas estruturais para nada. Não é da habitação. E é isso. Porque, repara, nós estamos aqui a falar agora IVA a 6% e arrendamento com imposto a 10%. Há 2 anos estávamos a falar de pacote mais habitação. Tetos às rendas. E teve muita medida boa, muita medida interessante. Mas a verdade é que nós não temos previsibilidade nenhuma. Daqui a 1 ano e meio, se eu preciso, nós estamos a falar de rendas a 30%. E o IMI ia aumentar, o IMT a aumentar também, tudo a aumentar, e os estrangeiros não podem comprar, enfim. Tudo muda muito rapidamente. Eu acho que é isso que acaba por nos dar pouca previsibilidade. Mas, para a vossa operação e para a nossa, eu acho que pouco muda. Essencialmente, essas mudanças influenciam o consumidor final mais do que nos influenciam a nós. Porque a nós são ajustes. Se formos ver, o IVA é um ajuste. Não, e são negócios a 6 meses. Exatamente. Consegues planear muito melhor a operação. Edu, Gil, então e o futuro da empresa? Onde é que vocês veem a vossa empresa daqui a uns anos? O que é que estão a tentar montar? Olha, nós estamos a tentar montar a máquina, sair totalmente da operação. A tentar não, a montar. A montar. A montar. Está quase. Já estamos Exato. quase a sair da operação. Boa. E irmos para o futuro, que é estamos a pensar na compra e venda de empresas. É o que estamos a aprender. E acho que vai passar por aí. Boa. Montar esta, sair e pegar noutras. Ok. Quando tu dizes que queres montar esta empresa e sair do operacional, em que posição é que tu te vês na Luvy daqui a uns anos? Ou seja, uma espécie de chairman, só confirmar que está tudo ok? Exato. Neste momento estou só a validar os negócios, depois está tudo fechado. Se é para avançar, se não é para avançar, se é para cedência, se é para compra e venda. Mas daqui a 2 anos acho que já é só olhar para os KPIs e dizer, olha, a empresa está a crescer, estamos a fechar negócios, está tudo a correr bem e trabalhar uma vez por semana. Grande. Eu acho que esse é o objetivo de toda a gente nessa fase. É isso mesmo. Acho que é isso. Mas agora faço aquela pergunta que é, ok, queres trabalhar uma vez por semana, mas és um empreendedor, fazes nos outros 6 dias. É na praia. É uma vez por semana para cada empresa. Exato. Porque isso é um desafio de quem quer sair muito operacional, mas que é empreendedor, que é empresário, que joga o jogo, tem aquele bichinho e depois vai estar a fazer outra coisa completamente diferente. Acho que a gente vai estar sempre a fazer Isto é coisas operacional. Nós temos esse engano, é uma visão distorcida que nós temos em Portugal. O que vocês estão aqui a fazer e que nós estamos a fazer, isto é operacional. Certo? Isto é o nosso trabalho e o vosso trabalho. Porque as vossas equipas não iam fazer isto. Exato. Não são conhecidas. A nossa equipa também não vinha fazer isto. Nós é que somos a cara do negócio. Sim. Portanto, isto é operacional e se calhar esse vai ser o teu Vai ser operacional. o outro, Podcast, mentorias, palestras, o etc. outro tipo de operacional. Sim. Há sempre fases, não é? Mas pegando aqui no que o Gil estava a dizer, claro que isto não é vamos montar uma empresa e depois vamos passar 4 dias na praia claro que não, mas eu acho que pelo menos o nosso objetivo e creio eu de todos os empresários é comprar tempo, porque é o que nós temos mais valioso na vida, é tempo, e passarmos como queremos, com quem queremos, sentar a olhar para a conta bancária, acho que é isso. E nós, desde cedo, temos essa visão que é a empresa, para ser assim, tem de ser vendável. Tem de ter um processo e sistemas que sobreviva se eu estiver na praia ou se eu estiver na empresa. Exato. É um bocadinho essa a mentalidade. Exatamente. Mas nós temos que montar a empresa como se fosse vendável, mesmo que não a queiramos vender. Exatamente. Mas vocês querem-na vender? Pelo preço certo. Não, é assim, por exemplo, esta empresa, depois, agora já falando aqui um bocadinho na compra e venda de empresas, quando tens um portfólio de empresas, falando em VCs e Private Equity, cada empresa serve um seu propósito. Por exemplo, a Amazon nos primeiros 10 anos não foi rentável. Por causa do modelo de negócio, por várias coisas. Esta empresa que nós temos é rentável e dá muito cash flow. Então esta empresa pode não ser para vender, mas pode ser, por exemplo, para dar cash flow para depois investir noutros negócios. Depois depende da estratégia do portfólio de empresas que vamos ter. Ok. E pegando nesse tópico, vocês estão a ter formação? Que formação é que foram procurar? Porquê? O que é que estão a retirar daí? E como é que vão entrar neste mercado? A compra de empresas. Boa. Olha, o Gil, tu conheceste o Walter já? Podes eu falar? Eu conheci o Walter em 2023. Foi por acaso, fiz um coisa do webinar dele qualquer e andava a receber e-mails. Que este gajo. E-mail marketing. E-mail marketing. E-mail e depois no final dizia marcar uma call. E eu marquei uma call com ele, não percebia nada. E ele disse-me, olha, o que é que andas a fazer? Eu disse, estou aqui a ver coisas fixas em Flip, que o pessoal está tudo aqui a fazer em Portugal. E ele disse, esquece isso não é cash flow. E eu,
gajo é maluco. Estava a gente a fazer isto, ele estava a dizer que. Tinhas acabado de concluir que em 2 negócios fizeste o que recebias num ano e tens um gajo a dizer que isso não é nada. Isto não é nada, isto não é. E ele dizia, mas tu precisas de montar uma empresa com assets. Mas eu estava muito longe, não conseguia perceber o que ele estava a dizer. Estava mesmo tão longe que não conseguia perceber o que ele estava a dizer. E agora há dias que eu estou a falar com o Edu e. Quais dias para fazer isto e depois fui fazendo o curso dele e percebendo as coisas aos poucos. Depois o Edu entrou no curso. Passo a passo agora a gente começou a aprender sobre empresas, já dentro daquele curso. E agora fomos para o Mastermind, que é para aprender mesmo como é que se compra, se monta e como é que se vende. O Edu tem ido ao Mastermind. Está a valer a pena? Okay. Super. No fundo, é quase como um flip de uma empresa. Se tu pegas numa empresa que já tem alguma estrutura, não vais comprar um emprego. Né? Se uma empresa que já tem alguns ativos, que já tenha C-suite, né? Management in place, vais olhar para a empresa com o teu know-how e vais perceber, ok, vamos otimizar a máquina e depois passar 3 anos revendes. Ou não, ou mantens a empresa. Por exemplo, no negócio de serviço, podes ter tudo super bem estruturado de um ponto de vista tecnológico e de um ponto de vista operacional e tens uma coisa simples como uma equipa fraca. Por exemplo, contrataram mal. Não. Contrataram bem numa altura em que a empresa não é aquilo que é hoje. Exato. E não tiveram coragem de despedir aquelas pessoas para transformar a equipa naquilo que a empresa precisa que a equipa seja hoje. Isso é uma coisa simples, porque as pessoas, quando pensam em comprar a empresa, é uma empresa toda arrebentada e com dívidas De todo, não. De todo. à beira da falência. Não, pode ser uma empresa que está ótima, mas que tem qualquer shift aqui, ali ou acolá, ou em todos os parâmetros da empresa, que permitam valorizar ainda mais. Eu acho que a parte do recrutamento é muito importante. Nós já temos passado por vários processos de recrutamento. É mais. E é a As mais importante. pessoas. Pá, sério, é seleção e onboarding. Primeiro tens que selecionar bem e a seguir tens que fazer um bom onboarding da pessoa. Se fizeres isto bem, eu acho que mais de metade do trabalho está feito. Sem A partir dúvida. daí é estruturas. Sem dúvida. Isso é muito interessante. É um mercado interessantíssimo. Acho que vou-me virar para aí também. Acho que Despeço. vale a pena. Pronto, Muito bom. despedes-te, mas atenção, tens que arranjar alguém para te substituir, não é? Não é nessa saís assim. Tá bem. Embora. 60 dias de Exatamente. aviso prévio, tenho 60 dias. Tenho 60 dias para ceder a posição. Exatamente. E a nível de compra de empresas, já estão a analisar alguma coisa? Nós neste momento, o que é que nós percebemos? Lá está, questão, voltando ao Shiny Object, Yeah. que foi uma grande aprendizagem também deste ano, é saber dizer que não, que é muito importante. Comprar empresas, ganda maluquice, que é isto. Yeah. Só que nós vamos estar a comprar empresas agora e nem temos a nossa ainda toda estruturada, Exato. vamos estar a abanar o barco. Então, o que é que nós estamos a fazer? Todo o conhecimento que existe ali de comprar uma empresa, reestruturá-la e vendê-la, nós só estamos a pegar na parte do meio, que é reestruturá-la. Então, estamos a implementar tudo na nossa empresa e depois, quando tivermos já que há alguma liberdade de tempo e que a máquina está toda montada, a funcionar de forma, digamos, quase 100% autónoma, aí sim faz sentido começar a comprar empresas. Porque é preciso mesmo dedicar tempo, pois não consegues dedicar a tudo. É um novo é impossível. mundo e vai haver dor. Quer dizer que não Ui. vai ser fácil. Vai Pois. haver Então, muita muita dor. dor. Se a gente tiver a fazer 2 coisas ao mesmo tempo, não vamos fazer nada. E nesse vosso plano, essencialmente, o objetivo é comprar e vender as empresas ou, em algumas delas, comprar a posição, remodelar a empresa e manter o equity nessa empresa? Há várias formas de fazer. Podes fazer isso que estás a dizer é muito comum, é um consulting for equity. Portanto, tu entras numa empresa, ficas com uma porcentagem de equity, vamos dizer 10, 20%, Exato. e vais guiar o CEO ou o founder no que é que ele tem de fazer para melhorar a empresa. E para vender idealmente, né? Porque tu vais buscar depois a tua fatia na venda. Ou não, ou tens ali Pode ser uma operação muito Uma rentável sim, e tirares em também. dividendos. também. Mas lá está, nós como ainda não aprofundámos também a 100% do tema, há muitas coisas que dá para fazer. Dá para fazer roll-ups também, que é, por exemplo, nós temos a Lúvio. Ok, então agora vamos perceber da nossa base de dados que empresas é que podem agregar valor à nossa base de dados existentes. Ok, intermediação de crédito, arquitetura. Boa. Portanto, há aqui muitas estratégias para fazer. Alargar o ecossistema, né? Exatamente. No fundo, criar as empresas que façam cross-selling já da base de dados que tu tens. Sim. Há muitas E estratégias. aproveitar os teus clientes atuais já para direcionar para outra empresa, exatamente. E mesmo Exato. entre empresas, porque muitas vezes nós estamos a contratualizar serviços que nós também podemos prestar. Sem E se for dúvida. fácil de montar, nós temos já um cliente principal, não é? É a mesma Exato. coisa, nós agora estamos a ter contabilidade interna. Uhum. Não é? Se nós um dia quiséssemos pegar nesta contabilidade interna e colocar para o mercado, já havia um cliente que era o grupo PIA, Exato. e esse grupo PIA já ia pagar praticamente uma grande avança, que ia ser um grande custo, um grande avanço inicial naquilo que seria o início da operação. Então há aqui grandes sinergias que podem ser criadas entre empresas.
Incrível. Excelente, muito bom. Bem, malta, vamos aqui à nossa última pergunta para Vamos a fecharmos isso. aqui o episódio. Neste caso são duas, naqueles são dois. São Ok. A pergunta é só uma, mas para os dois. Ok. É uma pergunta que nós fazemos em todos os episódios a todos os nossos convidados e que vai ao encontro do nome do podcast, que é a Lei do 1%, que é o que é que vocês fazem no vosso dia-a-dia, uma coisa muito básica, não precisa ser uma coisa extraordinária, que vos torna 1% melhores. Uma coisa como acordar cedo, ler antes de dormir, coisa assim deste Meditar. aquelas Meditar, coisas. exato. Edu, Ok. o que fazes que te torna 1% melhor? Muito protetor do meu tempo, cada vez mais. Nível de organização, blocos muito específicos para fazer as minhas tarefas, sou muito rigoroso com isso. E depois, a última agora, a mais recente, é telemóvel, work mode, deep work mode, onde ninguém literalmente me consegue ligar, a não ser o Gil e algumas pessoas da minha família. Não sei quais, mas... ou seja, digamos, a proteção do meu tempo. Excelente. É, porque há muitas distrações. Tu estás a fazer alguma coisa e de repente liga-te alguém com um assunto que urgente, mas é nada urgente. E depois tu, para voltares ao foco, é um estudo que fala disso, para voltares ao foco demoras mais ou menos 30 minutos. E tu vais olhar para o final do dia, produtividade zero. Então, proteção do meu tempo. Eu, Gil. que eu aprendi agora também há pouco tempo, é resolver um problema da empresa. Escolho um problema e resolvo só esse problema durante a semana toda. Está resolvido, vou passar para o próximo. Então aquele é o meu 1% durante o ano todo, quer dizer que vai ser compound. Quando chegar ao final do ano resolvi 52 problemas. Porra, vocês prepararam esta pergunta? Ok. Ah. Muito bom. Muito É, bom. Temos bom. que temos Estou-me a que- sentir mal porque eu dei por mim a pensar, mano, eu tenho um modo de concentração de telemóvel, isto não está nada otimizado. Depois vejo isto, que acontece-nos muito. Acontece, Nós, né? nós temos que instituir uma coisa nos nossos gabinetes que foi o não incomodar, o só se for urgente ou o totalmente disponível, Ok. porque a malta entrava pelos gabinetes e nós Ah, igual, atenção. sim. Ele saía do gabinete, entravam pela porta adentro, eu no mesmo com ele. E com o telemóvel nós temos muitos estímulos, é mensagem no Telegram, WhatsApp, isso é interessante. Vou aplicar Não, isso. É, vou nós estamos aplicar agora a isso. implementar o SOP de comunicação. Já, Ok. já temos. Já temos tudo montado. Que Boa. é mesmo o caso disso. Excelente. Não, porque não temos essa pita de comunicação. Não, porque eles trabalham à distância. Não Sim. têm um espaço físico onde esteja a Não. equipa Sim. toda. Ok. O que certamente dificulta os estímulos. Uhum. Pá, no nosso caso, é pensar mais uma coisa para meter. Nós temos e ajuda muito porque, por exemplo, há perguntas muito redundantes na estrutura, que é, olha, Gil, este imóvel, porque é que nós não estamos a... Ou às vezes... E essas coisas está-te a roubar tempo. Uhum. Então, uma das coisas que nós estamos a implementar agora é, se já está documentado nos SOPs da empresa, tu não podes perguntar. Boa. Vais- é um Tens bom de usar tema. o Ok, teu ok. cérebro. Vais abrir o Notion, que é o que Vais nós usamos, pesquisar, ok. vais pesquisar o SOP e está ali a resposta. Portanto, tens de usar o teu cérebro antes de vires fazer uma pergunta. Excelente. É. E temos isso para, lá está, para a proteção do tempo e para a produtividade. SOP e SOP, não vou começar essa discussão SOP. agora, mas é muito engraçado porque nós. É sopa, uma sopa. É SOP. Sopa. O que é que nós também tivemos que meter isso na equipa? Que é, ok, se há um SOP, tens que ir lá, se não sabes, vai pesquisar e traz uma pergunta e a resposta. Exatamente. Problema-solução, problema-solução. Porque senão é problema e estão à espera que a solução venha sempre deste lado. Então deixam desenvolver aquilo que é o que é mais importante, que é a capacidade de resolver problemas. Sem dúvida. Caríssimos, muito obrigado bom. por esse Muito carinho. obrigado. Obrigado pelo pela vossa convite, malta. disponibilidade. Obrigado. Exatamente. Malta, Não. fiquem desse lado. Obrigado por nos acompanharem em mais um episódio. No próximo episódio, prometo que eu e o Cláudio continuaremos aqui a fazer perguntas para quem é realmente interessante. Obrigado por estarem aí. Partilhem este podcast que eu acho que já merece umas boas visualizações. Estamos a falar sobre isso. Vi o teu desabafo, tristeza. Eu também fiquei um bocado triste. Ok. Nós temos convidados incríveis, Sim. conversas incríveis. O podcast está mesmo a ganhar um corpo brutal. A edição que o Pedro tem feito está incrível e ainda não atingimos os números. Nós não Vamos queremos já números chegar. nenhuns, nós Vamos já não estamos chegar. à procura de números Ah. nenhuns, mas sentimos que o trabalho que vocês fizeram aqui hoje e que os convidados têm feito merece quem está lá em casa deixar um feedback positivo, que as conversas têm isso. sido mesmo muito boas. Obrigado mais É uma vez, malta. Obrigado, Muito nós. obrigado a Até todos. ao próximo Tchau, episódio. tchau. Tchau, tchau.